Muito boa noite para você que está nos assistindo pelo Facebook da TV Interior, também pelo nosso canal da TV Interior. Seja muito bem-vindo a mais um Debate Interior. Nós já queremos começar esse programa ao vivo, agradecendo a sua audiência, a você que nos assiste, de todas as cidades aí que a gente tem buscado levar o melhor conteúdo, o melhor da informação para você, amigo telespectador. Hoje, no Debate Interior, a gente vai estar recebendo 2 secretários de saúde da nossa região. Doutor Adivar Exposto, que é secretário de saúde da cidade de Macuco, a doutora Bruna Araújo, que é secretária de saúde do município de Conceição de Macabu, e aqui para me ajudando, meu grande amigo Eduardo, que também vai estar aqui junto comigo conduzindo esse debate. Seja muito bem-vindo, doutor Adivar, a esse debate interior dessa noite. Bem, Rafael, boa noite, doutora Bruna, boa noite, Eduardo, boa noite aos amigos da TV Interior. Queremos agradecer aqui por essa oportunidade, isso é muito bom, a gente está trazendo esclarecimentos para a nossa população, precisando da ajuda nesse momento, né? Então, a gente fica contente por esse convite, a gente agradece a vocês por essa oportunidade. Muito obrigado, Edivar. Boa noite, doutora Bruna. Boa noite, Rafael. Boa noite, Eduardo. Edivar, um prazer também estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente falar sobre coisas ultimamente tem sido fácil, porque a gente só faz isso, né? Quase 24 horas por dia. Então, é um tema que a gente tem falado bastante, então é sempre bom, mas acho que nunca é demais, né? Eu acho que a gente tem que falar bastante mesmo, porque é assim que a gente consegue trazer a população para o nosso lado, e conscientização é o mais importante nesse momento. Com certeza. Eduardo, boa noite, meu amigo. Boa noite, Rafael, um prazer estar aqui ao seu lado, ao lado do doutor Adivar e da doutora Bruna. Dar um esclarecimento ao nosso público que nós convidamos outros secretários de saúde também daqui dos municípios que a TV Interior faz parte para participar. Infelizmente, muitos deles com compromissos profissionais nesse momento, todos muito atarefados com essa tarefa tão dura, né, doutora Bruna, doutora Adivar. Mas a gente agradece demais por vocês terem arrumado um tempo na agenda de vocês para estar prestando esclarecimentos, falando um pouco da experiência que vocês estão tendo nesse grande desafio. Com certeza. A gente vai estar começando, então, esse debate, né, melhor dizendo, essa conversa, né, para esclarecer algumas dúvidas dos telespectadores aqui do nosso interior. E a gente vai começar, né, conversando aqui, falando sobre o aumento de casos aqui no interior, né? A gente começou essa pandemia, né, com aumento de casos nos grandes centros, né, Rio de Janeiro, Niterói, outras cidades também do Noroeste maiores do que as nossas, e chegou até as nossas cidades o aumento de casos, né? Macuco é pequeno, Conceição de Macabu também é maior um pouquinho que Macuco, mas mesmo assim uma cidade pequena, né? Vou começar aqui com o doutor Adivar, assim, como que está essa situação dos casos, o aumento de casos aí na nossa região, falando agora especialmente de Macuco? Sim, Rafael, a gente tem observado isso, não só aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e outros estados, a gente tem acompanhado, né? Teve um crescimento muito grande dos casos nas capitais, e agora os casos estão indo para o interior. Nós tentamos segurar essa transmissão, fizemos a barreira sanitária, mas infelizmente o vírus já está entre nós, né? Então, nesses últimos dias, creio que principalmente nos últimos 15 dias, os casos estão aumentando. Temos um problema também, né, do frio também está aumentando, isso tudo atrapalha. Então, nesses últimos dias, a gente ficou com 4 casos por bastante tempo, né? E da semana passada, dos 14 casos, hoje nós já anunciamos 21 casos. Né? Até porque na semana passada nós fizemos muitos testes, os resultados chegaram hoje, então a gente já notificou esses casos, né? E a gente está num período agora complicado, que a transmissão agora é comunitária. Todas aquelas situações para a gente fazer a prevenção quanto à máscara,
isolamento social, ficar em casa. A gente está no momento que a gente tem que frisar isso aí, fiscalizar e precisando de uma ajuda grande da população nesse momento. É um momento de aumento. Eu acho que nós estamos chegando ao pico agora na nossa região. Doutora Bruna, como que está a situação aí em Conceição de Macabu? Como que está o aumento desses casos? De fato, o pico também chegou a Conceição de Macabu? Eu acho que a gente definitivamente teve a interiorização da contaminação e do vírus, né? A gente já percebe o avançar por todo o interior do estado, e até motivo de discurso do estado que a implementação de novos leitos, na verdade, não se faz mais necessária na cidade do Rio de Janeiro e no seu entorno, porque os números reduziram. A gente teve o primeiro registro aqui em Conceição de Macabu no dia 4 de abril. E aí, desde então, a gente foi realizando, através do centro de triagem também, uma testagem seletiva. Toda vez que nós tínhamos um caso suspeito ou confirmado, a gente fazia um círculo em volta dessa pessoa e buscava o maior número de contatos possíveis e testava todas essas pessoas. Isso fez com que a gente tivesse uma diminuição da transmissão e, ao mesmo tempo, uma identificação desses casos mais precocemente, né? A gente observa, entre a 20ª semana do vírus no país, que é entre o dia 24 ao dia 30 de maio, a gente vem tendo um aumento em torno de 35% semanal do número de casos. Mais ou menos, isso representa 40 casos por semana. Nós chegamos agora a 212 casos. Se não me engano, hoje 217. Então, para a gente é um número preocupante. A gente começa a observar também esse aumento dos casos mais graves. Acho que principalmente que a gente tem um acometimento agora daquele grupo de risco que a gente tinha muita preocupação, porque são essas pessoas que estão há tanto tempo em casa e que são os diabéticos, os hipertensos, e que também não estão tendo a assistência que necessitam, porque eles estão confinados, né? Então, de repente, não vai ao médico com tanta frequência, acaba deixando seu remédio de lado, e isso tem trazido sérios problemas. A gente tem hoje 8 pacientes na UTI, e a gente observa que 80% desses casos são pacientes com muitas comorbidades. E isso é o que nos preocupa, né? Eu acho que a pandemia trouxe muita preocupação, mas certamente agora é o momento da gente ficar mais atento. Com a chegada do frio também, isso é bastante preocupante para a gente. Continuando falando com a senhora, doutora Bruna, assim, uma das dúvidas que eu mais escuto, né, e com certeza vocês também devem ter recebido essas dúvidas, falando do frio, né, muitas pessoas falam que o vírus é mais poderoso na estação mais fria. Isso procede ou é mera especulação? Eu acredito que os nossos hábitos mudam, né? Eu acho que... eu não sei se a gente pode dizer ainda com muita certeza, porque o coronavírus, apesar de ser um tema que a gente vem falando há quase um ano, né? Surgiram os primeiros casos em novembro, né, do ano passado, e aí a gente vem debatendo sobre isso e muitas pesquisas, um processo de análise muito grande por parte dos pesquisadores. Mas eu acredito que o hábito do frio é um hábito que proporciona uma maior proliferação. A gente fica com as janelas todas fechadas e evita abrir, e aí o ar não circula. A gente tende a ter hábitos de higiene um pouco mais contidos, né? De repente, no calor, você toma 2, 3 banhos, no frio a gente já restringe um pouquinho. Então, assim, automaticamente, eu acho que involuntariamente a gente proporciona que esse vírus ele tenha uma maior força nesse período, né? Então, na minha opinião, é uma questão de mudança de hábito, né? Eu acho que também vai poder, lá é mais frio um pouquinho, acredito que Macuca é um pouquinho mais frio, e acho que tende a ser uma preocupação para a gente. Sim, eu creio também. É tudo muito novo, né, doutora Bruna? A gente falar que o vírus fica mais forte, como o Rafael falou, talvez não. Já saiu muita especulação que no calor, né,
o Brasil, um país tropical, que teria menos contaminação, mas isso já foi provado que não, que ele está muito forte também, mas eu creio sim também, como você, não que o vírus fique mais forte, mas os hábitos realmente atrapalham nesse momento. Com certeza. Eu estou identificando aqui um comentário do amigo Carlos Roberto Considera, né, falando sobre o convite aos outros secretários. A gente convidou os outros secretários, mas por outros compromissos eles não puderam estar presentes nesse debate, mas com certeza a equipe entra em contato, marcando outra oportunidade para eles também estarem falando, não é isso, Eduardo? Exatamente. E é um tema muito delicado, né? Eu queria saber com vocês, indo um pouco nessa linha do que o Rafael perguntou, o que vocês aconselham, ou que vocês têm observado em relação a pessoas que são atingidas pelos vírus? Pessoas com imunidade boa, pessoas com imunidade baixa, você ter hábitos como pegar sol diariamente, alimentação. Vocês acham que isso são fatores, pelo que vocês têm observado nos pacientes, nos quadros clínicos que têm se apresentado? Vocês acham que isso, de alguma forma, tem possibilitado que pessoas possam ter mais chances de sobreviver do que outras? Quer falar primeiro, Bruno? Bem, Eduardo, o que a gente tem observado aqui, Marco? Graças a Deus, diferente lá, né, de Conceição, dos nossos 21 casos aqui, graças a Deus a gente não precisou mandar ninguém para UTI. Tivemos só 2 casos, inclusive uma amiga da gente que hoje esteve alta, que tiveram internada. Dentro desses 21 casos, foi uma porcentagem muito pequena de contaminados do grupo de risco, sabe? Tem sido mais adultos, jovens, pessoas idosas com idade, graças a Deus não tem pego. De repente, por um isolamento, né, por um cuidado maior. Mas em relação a esse cuidado, eu creio que tudo é importante, né? É uma coisa muito nova. A OMS mesmo solta algum dado, de repente tem que voltar atrás. Então, eu acho que a gente pode se cuidar, sim. Situações que sabemos que vai aumentar a nossa imunidade, sabe? Cuidados que, de repente, a gente não teria antes. Todo cuidado agora é pouco. Tudo é importante, porque é tudo muito novo. Então, eu acho que, sabe, uma vitamina que você vai tomar, um cuidado, tomar um sol naquele momento que a gente sabe que é mais saudável, tudo isso eu acho que ajuda, que é importante nesse momento. Eu acho que isso aí é válido, sim. Vai nos ajudar a proteger a nossa população. Eu acho que, na verdade... Até pegando um gancho na pergunta do Eduardo, que em off aqui a gente conversou e a senhora falou que tem alguns pacientes que estão na UTI, né, por conta do Covid, não é isso? Analisando esse paciente que está na UTI e até caminhando dentro dessa pergunta, né, qual o quadro que essas pessoas têm apresentado, falando assim de imunidade, que fazem levar essas pessoas para a UTI e outras não, né? Eu acredito o seguinte, que na verdade a gente pode usar essa máxima para todos os indivíduos e para qualquer doença. Acho que não só para o coronavírus. O coronavírus ainda é uma situação realmente que a gente não tem muitas definições. Então, lá no começo a gente falava que a gente tinha um grupo de risco, e aí quando a gente começa a ver pessoas muito jovens, ou pessoas que a gente considera muito saudável, adoecendo e vindo a óbito muito rapidamente, isso trouxe para a gente uma preocupação muito maior, que parecia um desconhecido, né? Mas eu acho que de forma geral, né, não falando ainda com muita precisão, o que a gente tem que ter como base é que um indivíduo que ele se alimenta bem, dorme bem, vai ao médico regularmente, tem uma saúde estabilizada, de forma geral se vacina, a chance que ele tem de, quando for acometido por alguma patologia, ele ter uma
piora muito progressiva, é muito menor, né? Se eu estou bem, saudável, meu organismo forte, ele vai combater muito mais rapidamente. É claro que a gente vai ter muitas circunstâncias que nem sempre a gente consegue controlar. Eu posso falar assim, pelos casos que a gente observou aqui no município, em torno de 60% a 70% dos casos de piora do quadro, não somente dos casos de pacientes internados na UTI, mas aqueles que tiveram sintomas. Aqueles que apresentaram sintomas, em torno de 70% eles possuíam algum tipo de comorbidade. Ou ele tinha uma doença cardíaca, ou ele era hipertenso, ou ele era diabético, ou alguma comorbidade ele tinha. Porém, a gente também sabe que grande parte dos contaminados é assintomático. Então, isso também é muito preocupante, porque é esse que contamina mais pessoas, né? É preocupante no sentido de transmissão do vírus, não de controle. Então, a gente tinha até uma questão lá no início da pandemia que a gente falava assim, se você tem sintomas leves, não saia de casa. Então, hoje a gente já tem um pouquinho mais de cuidado em falar isso, porque, na verdade, se você tem um pouquinho de sintoma, o ideal é que eu detecte isso de forma mais rápida, para que eu possa evitar que você transmita para outras pessoas, né? Então, se eu te der essa possibilidade de você estar com coronavírus, e hoje a gente teve caso aqui de pessoas que ela apresentou apenas perda do paladar, ela não sentia gosto na comida durante 20 dias, nem imaginava que podia estar contaminada, e aí ela viu uma entrevista na televisão e falou, vou procurar o centro de referência. Chegando lá, a gente identificou como um possível sintoma, testamos, estava ela, o filho e o marido contaminados, todos já tinham passado do quadro de transmissão, eram apenas IgG, mas todos tiveram. Então, o grande volume dos pacientes é o paciente assintomático, sem dúvida. De tudo que a gente testou aqui, Rafael, nós testamos 1.300 pessoas. 15% delas deram confirmado. Dessas 15%, grande parte não tinham sintoma nenhum. Então, mas os que têm sintomas realmente têm um sintoma muito agravado e é o que preocupa a gente pelo número de óbitos, né? Que vem crescendo diariamente. Rafael, deixa eu fazer uma pergunta, claro. Só para emendar nessa questão que a doutora levantou, sobre a questão da testagem. Eu tive, há um tempo atrás, lá em Macabu, e eu tive até conversando com o Elinho, e ele me disse que um dos aspectos que tem colocado Macabu com um índice alto de contaminados é o fato de que vocês estão testando muito. Como é que funciona essa questão do teste? Quanto tempo leva? Todos os testes são eficientes? Queria que o doutor Adivar também pudesse falar um pouco sobre isso, como é que tem sido essa prática em Macuca e até mesmo que vocês tenham observado nos municípios da região, porque parece que alguns testam mais do que outros. Queria que vocês falassem sobre essa questão da testagem. Se tem testes mais eficientes que outros, se todos são eficientes, mas uns demoram mais que os outros. Como é que funciona isso? Ô, Eduardo, olha Na verdade... só. Fica à vontade, Bruno. Pode ir. Bem, a gente conseguiu se antecipar, Eduardo, comprando os testes bem no início da pandemia, tá? No número que a gente pôde fazer. Macuca é um município pequeno, pobre, e sempre esperando a ajuda que o Estado combinou de mandar para a gente. Então, a gente tem sempre, a verdade é essa, um número limitado desses testes. Mas os nossos testes, desde o início, são testes habilitados pela Anvisa, que a gente pôde perceber bem confiáveis, tá? Agora, a questão da fidelidade do teste foi muito importante. Não sei se a doutora Bruna percebeu isso. A gente começou testando 4 a 5 dias depois do início do sintoma. Percebemos que aí poderia dar um falso negativo, né, Bruna? Passamos para 7 dias e hoje nós estamos com 10 dias para poder não dar falso negativo.
entendeu? E a gente tem testado, como a doutora Bruna falou, por exemplo, a gente fica com um caso positivo, a gente tenta isolar, monitorar os contatos e fazer a testagem ali para a gente tentar segurar aquela parte da contaminação. E mesmo fazendo o teste rápido, a gente faz uma contraprova mandando, né, para o LACEN, que é o SWAB, ou então a sorologia. É aquilo que a gente tem falado desde o começo, a gente bate sempre na mesma tecla. É tudo muito novo, sabe? A gente está aprendendo com cada situação, tentando tomar as medidas necessárias, mas a gente toma uma medida numa semana. Pode ser que na semana seguinte você já tenha que mudar, você tem que endurecer a medida ou relaxar, rever os seus conceitos. E estamos assim, do momento, né, não sei, lá em Conceição, a gente, para fazer o teste rápido, a gente está dando um prazo do início do sintoma com 10 dias e tentando fazer a testagem o maior número de indivíduos possíveis. Entendi. A doutora Bruna pode falar um pouquinho também sobre a testagem aí, na pergunta do Eduardo? O mais importante, na verdade, na hora da testagem, é você escolher o teste adequado de acordo com o intervalo que o paciente está, né? Então, perfeito. O PCR, que é o molecular, você vai identificar se o paciente está naquele momento da incubação do vírus, então ele tem que ser do 3º ao 7º dia. Se for antes e se for depois, você não vai identificar o vírus naquela fase de proliferação. Já se você vai optar pelo teste rápido, ele realmente, a gente também fez isso, passamos por esse processo aqui. Alguns testes, eles falam na bula que ele pode ser realizado do 3º ao 5º dia até. A gente teve muitos testes com essa informação. E aí, nós observamos também que a gente conseguia melhor êxito quando a gente fazia a partir do 10º dia. Tem testes que se recomendam até a partir do 15º. Mas é quando você começa a desenvolver anticorpos, e aí o teste rápido ele não detecta o vírus, mas o anticorpo que você produziu. Então, é importante que você faça uma entrevista muito apurada com esse paciente para você conseguir identificar quando foi o sintoma ou quando foi o contato dele com o suspeito ou confirmado, né? Porque é a partir dessa investigação que você consegue definir qual é a melhor opção. Infelizmente, a gente não tem ainda no país de forma menos restrita o teste molecular, que é o teste PCR, é aquele que a gente manda para o estado, de forma mais abrangente, né? A gente só faz PCR por orientação do Ministério das últimas notas técnicas no paciente grave. E esse PCR, ele permitiria que a gente detectasse no início, né? Então, seria muito mais rápido o tratamento, o isolamento, tudo mais. E aí, para os municípios, a alternativa que foi possível, né, foi a aquisição do teste rápido. E aí foi o que a gente fez também, que o Macuco fez. Nós adquirimos, também recebemos do Ministério da Saúde, testes estes validados pela Anvisa, porém a gente sabe que muitos deles não foram avaliados ainda pelo INCQS, que é o órgão que avalia a qualidade desse teste. E é aí que a gente tem esse relato do Eduardo, de muitos municípios reclamando, meu teste uma hora deu positivo, outra hora deu negativo. Então isso pode ser um problema do fabricante. Mas é muito importante que o gestor cobre do seu fornecedor que ele apresente os laudos adequados, né? O que aconteceu, assim, a gente observou muito pouco, mas pode acontecer. O teste, ele veio para a gente muito rápido, né? E a necessidade de que a gente botasse para funcionar isso, a testagem, fez realmente que a gente pudesse ter, em algum momento, adquirido algum teste que não era o mais adequado, né? Existe uma dúvida quanto à população sobre as testagens, né? Mesmo que o paciente tenha o resultado negativo no teste rápido, mesmo assim é enviado para o LACEN ou não? Como que funciona esse procedimento? Rafael, a gente tem que ficar de olho nos sintomas. Voltando um pouco à questão dos testes, olha que situação que a gente fica. O resultado do PCR
é o exame, vamos dizer assim, mais complexo, mais idôneo, mas ele demora, né, Bruno? A gente tem um tempo grande de espera para receber esse resultado. Já o teste rápido, né, você faz ali, mas ele pode dar um falso negativo. Então, o importante é monitorar os sintomas. Isso é importante para um tratamento inicial, para uma profilaxia. Então, fazer um isolamento, a pessoa ter essa certeza de que precisa se isolar, precisa ser tratado, precisa ser monitorado, e é isso que a gente está fazendo aqui em Macuco. A gente acompanha o teste, os resultados, mas não dá para ficar esperando o resultado. Né? Lógico, acompanhar, monitorar, porque dessa forma que a gente vai conseguir vencer. Se eu não me engano, quando é enviado para o LACEN ou outro laboratório de referência, é de 10 a 15 dias, mais ou menos, né? Não sei se essa informação procede. A demora do resultado. Não sei vocês em Conceição, Bruno. A gente passou por um período levando em torno de 20 dias, e aí a gente não faz o PCR, aquele do SWAB em todo mundo. Sim. Porque, na verdade, a indicação é só no paciente quando ele já apresenta aqueles sintomas respiratórios, falta de ar, baixa saturação, ou que ele tem algum outro acometimento respiratório mesmo. Então, hoje, a gente já tem observado uma rapidez maior. A gente já conseguiu resultado aqui em até 72 horas. Mas, infelizmente, ele não é recomendado para todos esses casos, que era o ideal, né? Aqui, de 1.300 que a gente fez teste rápido, nós fizemos apenas 20 SWAB. Então, o percentual da população que a gente pode indicar o SWAB é muito pequeno. Então, isso também dificulta, né? A gente tem brigado muito nesse sentido, de que a vigilância em saúde do Estado possa ampliar isso um pouco mais. De repente, esse teste ele seja utilizado de forma mais ampla para todos os pacientes que apresentarem qualquer sintoma. Eu acho que esse é o caminho que o Rio de Janeiro deveria tomar para que ele tenha um pouquinho mais de sucesso em tudo isso que a gente vem vivendo. Os nossos números são muito altos, né? Nós somos considerados um dos estados que menos testa no país. Então, certamente, se a gente tivesse que dizer de forma muito primária qual seria a estratégia para que a gente melhorasse um pouco a situação no nosso estado, sem dúvida era a testagem e a testagem molecular de forma mais ampliada para a população. Isso ajudaria muito. Com certeza. A gente tem acompanhado, né, o esforço, o trabalho de todas as secretarias, né, aqui do interior, onde a gente alcança, onde a nossa emissora trabalha, mas eu não posso deixar de também ressaltar isso aqui nesse programa. Por exemplo, Macuco hoje está com 21 casos positivos, é claro, acompanhando o último boletim de Conceição de Macabu, 217. Mas não adianta nada a secretaria se esforçar, testar, prevenir, ter centro de triagem, se a população não ajudar. Eu falo aqui de Macuco, eu moro em Macuco, não adianta a prefeitura fazer, o secretário fazer, a secretaria fazer, de igual modo também de Conceição, com a população continuando, fazendo festa social, vivendo como a pandemia fosse uma férias. E não é férias, né? Não adianta nada. E assim, o que eu tenho percebido, as pessoas que mais reclamam em rede social, as pessoas que mais reclamam da prefeitura são as que continuam frequentando essas festinhas. Então não adianta nada testar se a população também não colaborar. Com certeza, Rafael. É um ponto muito importante isso aí. A gente tem batido sempre nessa tecla. É muito difícil, a gente trabalha, a gente tenta orientar pelas redes sociais, carros de sons, a gente faz doação de máscara, mas agora, se a população não entrar com a gente nessa luta, na questão do isolamento, na questão do sair de casa mesmo, somente o necessário, tomar todos esses cuidados que todo mundo já sabe de cor, se não fizer isso, não vai adiantar, a gente vai fazer todo o possível, mas infelizmente a gente não vai conseguir vencer, a gente precisa da população nesse momento, com certeza. O hábito da cidade pequena, né, Rafael, é um hábito de fazer as festas em casa,
o churrasco na casa dos amigos, o hábito da cidade pequena não é tanto de ir para a rua, né? Então, quando você fecha o comércio, acaba não resolvendo muito. Então, é aí que a gente conta com a conscientização da população. Na verdade, não vai adiantar nada que a gente fizer. A gente precisa realmente que as pessoas entendam o momento que a gente está vivendo e que é um momento que vai passar, mas também não vai ser agora. A gente deve passar pelo vírus aí durante um tempo. E a gente precisa ficar firme aí no distanciamento social, que é a única forma da gente controlar esse nível de transmissão aí. Não, com certeza. Pode falar, Eduardo. É porque eu queria falar um pouquinho sobre essas recomendações que chegam para vocês, né? Esses protocolos, que não deve estar sendo fácil, porque mudou tanto, né? No começo, não recomendava o uso de máscaras. Depois, o isolamento total, fechamento de tudo. E aí a gente vê que isso prejudica demais o desenvolvimento da cidade, tira a força do ambiente. A gente sabe que a população, o comércio não aguenta ficar tanto tempo fechado. Até em questão de medicamentos que se pode usar, que se não pode usar, um protocolo mudando muito durante... A gente fica sem saber, muita informação que antes não valia, hoje está sendo aplicada. Vocês já conseguem ter assim, uma base segura assim, de um comportamento da população, e até mesmo em termos de prevenção, em termos de tratamento, que ajuda para que as pessoas possam lidar melhor com esse, não só vendo o aspecto da saúde, que é o fundamental, mas também da necessidade que as pessoas têm de continuar, apesar de, como o Rafael falou, não é para você ficar comemorando a quarentena, é para você ter muito cuidado, respeito e fazer essencialmente aquilo que é necessário. Eduardo, tem sido muito complicado desde o início, né? Você conseguir um equilíbrio entre a prevenção, tudo que você tem que tomar de medidas para isolar a população e não acabar com a economia. Isso aí realmente tem sido muito complicado. Então, a gente está nessa aí tentando, como eu já falei aqui, você toma uma medida numa semana, que você vê se ela foi eficaz naquilo ali, na outra semana seguinte você vai continuar, mas olha, de repente não funcionou. Você vai mudar na semana seguinte, você tem que ir ajustando. E no tratamento, né, uma coisa muito nova, tem sido assim também. Esse debate todo em cima da cloroquina, o que é bom, o que funciona, o que não funciona, estão começando a chegar em pontos agora em consenso, mas realmente tem sido difícil, sim. E cada região, cada caso é um caso. Não adianta, não posso dizer que aquilo que a gente está fazendo aqui em Macuca é o perfeito para Conceição, né, Bruno? A gente está conversando, sempre tendo muitas reuniões com as nossas coordenações, com a parte da população, para a gente ver o que tem sido eficiente, eficaz, o que vale para essa semana, o que vale para a semana que vem. Tem sido uma busca, um estudo constante dentro disso aí. Certamente. Eu acho que a gente não tem uma receita de bolo, né? E cada população se comporta de uma forma, então é isso que é o mais difícil, né? E difícil também controlar a expectativa da população. Então, de repente, eu escuto que no município vizinho está fazendo uma coisa e aí a população acha que você tem que fazer aquilo de qualquer jeito porque lá do lado está fazendo. Então, nem sempre aquilo é o mais adequado para a característica da sua região. Então, tá muito difícil essas tomadas de decisão. Sem dúvida, o secretário de Saúde tem sido cobrado ainda mais do que ele já é, e muitas decisões difíceis de serem tomadas, principalmente com todos os órgãos de controle. A gente tem aí Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas cobrando absurdamente os nossos atos.
Então, não tem sido fácil essa função nesse período de pandemia. A gente tem sofrido uma dosezinha a mais de cobrança, uma dosezinha a mais de responsabilidade, e eu acho que a gente conta muito agora nesse momento, até para que dê tudo certo, a flexibilização, né? A gente está caminhando para isso, para que as coisas comecem a retomar o seu lugar, mas a gente conta demais com os proprietários dos comércios, né? Eu acho que, de certa forma, a gente tem que partilhar um pouco essa responsabilidade agora, para que a gente possa dar conta. Sozinho a gente não vai conseguir, o poder público não tem mais condição de fazer isso sozinho. Então, de forma geral, a sociedade tem que cada um assumir a sua parcela de responsabilidade, a população com a dela, o comerciante com a dela. Então, não seria necessário que a gente tivesse carro fiscal na rua o tempo todo se o próprio comerciante dissesse: no meu estabelecimento só entra o número recomendado. E aí ficaria muito mais fácil para todo mundo, né? O comércio permaneceria aberto, a gente não teria que retroagir. Eu acho que esse momento agora, o respeito mútuo, né? Você pensar no outro é o que mais importa, é a fórmula para que dê certo, né, doutora Divar? Com certeza, com certeza. Eu estou recebendo aqui uma pergunta. Rafael, pode concluir. Não, eu tenho percebido assim, porque muitas das vezes criaram aquele argumento de que o brasileiro não obedece, não é capaz. Eu tenho sentido o povo bastante envolvido. É óbvio que a gente sempre encontra, em qualquer parte do mundo, pessoas que não têm consciência, que não respeitam. Mas eu percebo que o povo brasileiro está tentando colaborar, acertar, escapar juntos. Eu acho que, só deixando um breve comentário, eu não tenho a especialidade, a capacidade de vocês, mas eu acho que o povo, vamos dizer assim, menos suscetível, tem que assumir esse risco, sabe? Tem que ir para frente de batalha em prol das pessoas que precisam, para não deixar tudo acabar, para não deixar que as coisas fiquem ainda pior em aspectos mais diversos do que simplesmente que já é gravíssima a pandemia, né? Mas, por favor, Rafael. Então, tem uma dúvida aqui da Regiane Vaz, nossa amiga Regiane que está nos assistindo, né, a respeito da computação. Ela está perguntando: quando uma pessoa morre, né, pelo Covid, a morte é computada no município ou onde a pessoa faleceu, ou no município onde a pessoa faleceu? Se a morte é computada no município que a pessoa mora ou onde ela, infelizmente, veio a óbito? Ela é computada no município onde ela reside, mas é muito importante que o cartão nacional de saúde dela esteja também lá. O que acontece muito é que às vezes as pessoas alteram o local de residência do cartão nacional de saúde, até em busca de alguma assistência. Isso tem sido muito comum, mas não é prática que a gente recomenda. E aí, se o cartão nacional de saúde dela, na hora de consultar, estiver na cidade onde ele faleceu, né, acaba computando para aquele município. Mas, internamente, as vigilâncias se falam. Então, quando falece lá, ele comunica a gente e a gente já insere no nosso boletim diário. Isso acontece. Perfeito. O que tem acontecido muito também em alguns municípios são pessoas que já não moram mais, né, por exemplo, em Macuco ou em Conceição, moram em outra cidade, foi infectado lá, mas por conta do cartão, computa para o município. Sim. Isso mesmo. Hoje em Macuco, né, o prefeito Bruno Boareto, junto com o secretário doutor Adivar e a Marlise também, publicaram um vídeo nas redes sociais falando de algumas novas medidas, né? E essa semana meio que vai ser analisada. Se a população não colaborar, o prefeito disse no vídeo que vai aplicar sim multa para as pessoas que estão violando, né, o isolamento, estão saindo sem máscara. Como que está isso, doutora Adivar? Sim, Rafael, como nós falamos aqui, essa mudança das medidas, né? Enquanto a gente estava protegendo a população de um vírus que vinha de fora, era muito importante a nossa barreira sanitária.
mas infelizmente o vírus já está entre nós. Então agora ela já não se torna mais eficiente, eficaz. Então a gente vai aproveitar o nosso contingente, vamos colocar na rua para estar fiscalizando essa questão das máscaras, a questão dos comércios, essa situação de aglomeração, né? E a gente, quando o prefeito bem falou, a gente conta com a ajuda da população. E se a gente observar que isso não está sendo feito, nós vamos ter que tomar medidas mais duras para que funcione, né? Que a gente vai tentar fiscalizar. Se não funcionar, a gente vai ter que ser, infelizmente, mais duro nisso aí. Porque senão a gente não vai conseguir vencer esse momento. Tem alguma situação assim também aí em Conceição, doutora Bruna? Estão estudando alguma medida assim, né? Para talvez punindo, a gente vai alcançar o isolamento. Vocês já estão vendo alguma coisa nesse aspecto? A gente agora está numa fase de flexibilizar um pouco, né? Nós passamos por um processo de praticamente lockdown, a gente manteve pouquíssimas coisas funcionando delivery, somente os supermercados e as farmácias. E aí agora nós já estamos num processo de flexibilização do comércio, depois de muita pressão também por parte dos comerciantes, e a gente entende perfeitamente, né? A economia está parada há muito tempo e a gente não sabe o reflexo que isso vai causar para a gente no futuro, né? Então, a gente já flexibilizou boa parte do comércio, a gente ainda não está funcionando os cultos, nem mesmo festas e grandes aglomerações não estão permitidas, mas grande parte do comércio já está com permitida a abertura, com algumas restrições e algumas medidas, como o número restrito de pessoas, ele tem que reduzir a 50% seu atendimento, somente com horário marcado. Nos supermercados tem um número máximo de pessoas também, todo mundo utilizando máscara em todo lugar fora da sua residência, né? E os fiscais também, da sanitária, fiscais de postura, fiscalizando durante todo o dia. Em alguns pontos de maior aglomeração, a gente tem feito a aferição da febre, da temperatura corporal, para tentar identificar, né, de maior forma na população qualquer outro caso. Mas confesso que foi muito difícil tomar essa decisão também, né? Há muito medo, muito receio da gente ampliar e os casos aumentarem. E a gente teve essa coincidência também, né? Quando os casos começaram a aumentar foi quando a gente abriu. Então a gente fica pensando, será que os casos estão aumentando por causa da flexibilização ou porque realmente estão aumentando em todo lugar? Isso traz para a gente uma insegurança, né? Mas a gente tem feito as análises diárias dos números para observar essa evolução aí, né? E aí, se tudo não der certo, a gente vai retroagir, porque eu acho que a gente não pode, nesse momento, ter medo de voltar atrás em alguma coisa, que pode ser crucial, né? Nesse momento de transmissão ainda. Ô, Bruna, Advar. Oi. Posso fazer uma pergunta ou você tem um comentário? Sim, por favor. Deixa eu só aproveitar aqui a deixa aqui. Alguns 10 ou 12 dias, não me lembro bem, a gente esteve visitando com a nossa equipe da Vigilância Sanitária alguns mercados, né, solicitando que eles tomassem algumas providências em relação a essa situação. E a gente recebeu um relatório hoje, tá? O pessoal está nos ajudando, os comerciantes realmente entraram nessa conosco aí, estão tomando as devidas precauções, e a gente está acompanhando isso aí, porque é um momento realmente difícil, a gente precisa da ajuda de todos. Só deixar isso aqui claro para a população, que a gente realmente, os comerciantes nos ajudaram muito nesse momento. Eu queria só fazer uma abordagem, que eu sei que é perigosa, até a Bruna falou de uma pressão maior que vocês estão sentindo. Eu imagino o quanto vocês devem estar sendo pressionados. Não é fácil. Todo mundo tentando buscar uma solução. O doutor Advar falou há pouco tempo, quando eu fiz aquela pergunta, falou sobre a questão do medicamento. Eu vi uma reportagem, uma live na página do Alexandre Garcia, com muitos especialistas brasileiros. Uma live bem composta, de pessoas muito importantes assim, na área da medicina. E eles têm levantado algumas questões em relação a tratamento,
Eu queria saber se vocês já receberam algum protocolo nesse sentido, se vocês veem sentido, se é perigoso falar sobre isso, eu deixo vocês à vontade. Mas eles têm falado sobre a questão da hidroxicloroquina, né? Que seria como a arma e o zinco a bala, né? Ou seja, a hidroxicloroquina ela abre o núcleo da célula para que o zinco possa atuar em cima do vírus. Então, ou seja, se a hidroxicloroquina realmente ela pode ser um fator, pode, não que seja o fator mais importante. Outro medicamento que vem sendo muito falado é a ivermectina, até mesmo de forma preventiva. Por exemplo, eles citaram o caso da África, que tem que tomar anualmente ivermectina por causa de questões parasitárias, por causa de falta de saneamento, e que, de alguma forma, parece que a África não tem sido tão atingida. Vocês podem comentar alguma coisa sobre isso? A doutora Bruna, como farmacêutica, nesse momento, de repente, ela vai poder nos esclarecer melhor. Mas é isso, os estudos estão sendo feitos, né? Algumas situações, né, como falou sobre aí, os antivirais estão ajudando numa fase preliminar. A cloroquina usada mais vamos dizer, num caso de avanço mais da doença, né? Aqui em Macuco, né, a nossa equipe do centro de triagem, né, tem um diretor técnico, eles estão com toda a nossa equipe médica, estão sempre conversando, debatendo isso aí, procurando montar um protocolo de atendimento para o tratamento da doença, que, graças a Deus, até o momento tem sido realmente eficaz, né? Vemos aí o baixo índice, graças a Deus, de internação, e não temos mandado ainda ninguém para UTI. Mas realmente temos estudado, né, Bruno? Você pode passar melhor para a gente essa situação de medicação. São muitas informações, né, Rafael, que a gente vem acompanhando, Eduardo. Durante todo esse período, então, veio hidroxicloroquina, veio ivermectina, já falaram do Anita, falaram também da dexametasona, então, são muitas possibilidades. A gente tem, assim, primeiro que a prescrição é um ato médico que não pertence a quase nenhum outro profissional, né, nesse sentido que a gente está observando. O que eu acredito que a gente tem ouvido muito falar é que boa parte desses tratamentos que a gente tem observado e que surtiram efeitos, aqui eu posso dizer que todos os nossos pacientes internados fizeram uso da hidroxicloroquina. Não posso afirmar se foi o fator relevante para que eles tivessem uma evolução boa. Nós tivemos um óbito só aqui no município. Não dá para afirmar isso ainda, né? A gente pode dizer assim, que quanto mais precocemente você inicia um tratamento, a chance é muito maior de você ter uma recuperação, né? Então, para mim, a gente falar de tratamento agora ainda é uma situação que isso tá bem definido para os nossos médicos. Eu acho que boa parte deles sabe como lidar com um vírus, e um vírus que tem muito acometimento pulmonar, e é isso que ela causa uma pneumonia, é uma pneumonia que agrava todas as outras coisas, né? Mas eu acredito que... Não, pode continuar, por favor. Eu acredito que a descoberta precoce e aí a indicação de um tratamento que vai ser avaliado pelo médico daquela pessoa, porque também não é toda pessoa que pode tomar um medicamento igual a esse, a gente vai ter que ter algumas restrições, né? Então, é difícil você falar em protocolo com medicamentos que você ainda tem muita contraindicação. Então, eu acho que não tem nada ainda pré-definido no Brasil, né? Tem que usar isso em tal momento. A gente sabe que talvez nesse momento que seria melhor para a gente era identificar o paciente positivo o mais rápido possível. Aí a chance fica muito maior de tratamento realmente. E você juntar várias terapias, eu acho que isso acontece o tempo todo, né? Esse é o ponto, Bruno. Eu só queria deixar essa mensagem, Adivar, porque bem no começo da pandemia, né, se tratou muito de assim, se você chegar num sintoma muito agudo, que seria a falta de ar, para você procurar um hospital. Hoje, o mais importante é que assim que sentir os sintomas, as pessoas já procurarem
o médico para poder ver qual o caminho para o médico não tomar automedicamento, mas para que o médico possa fazer uma avaliação e um critério em cima de uma série de descobertas que talvez não estejam catalogadas em estudos, em revistas, mas que já a experiência já está servindo para poder ajudar a salvar vidas, né? Perfeito, Eduardo. Muito importante essa colocação. Aqui a gente tem frisado para a população, olha, você pode achar que o seu sintoma não é nada, mas não deixe de procurar, não é hora de brincadeira. E como a Bruna falou, o importante é pegar o tratamento no início, e o médico vai avaliar o que é melhor para você, o que é melhor para outra pessoa, só o médico vai avaliar. O importante é a gente começar o tratamento o mais rápido possível. Então, pelo menor sintoma que você tenha, não deixe de procurar. O médico pode até descartar que seja alguma coisa relacionada ao Covid, mas é importante se procurar no início do sintoma. Com certeza, é muito importante a sua colocação. Aqui em Macuco eu tenho informação já que tem o centro de triagem, né, que todo paciente suspeito ao Covid vai direto para o centro de triagem. Está funcionando como? Qual horário? A pessoa sentiu alguma coisa parecida com os sintomas de Covid? Como que ela faz para chegar lá? Isso, Rafael. Nós montamos o nosso centro de triagem, né? Então a gente já colocou, tem informado a população. Qualquer sintoma que você tem, qualquer dúvida, você pode ir lá. O centro de triagem está funcionando no antiga PSF lá da Reta, logo depois da Ponte de Ferro, né, como todo mundo aqui conhece, funciona 24 horas, você pode ligar também para tirar qualquer dúvida, tá? Temos uma equipe completa lá com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, pessoal de apoio, motorista, uma ambulância lá para caso seja necessário. Então, qualquer dúvida, vá lá e para você ter toda a informação que você precisa. Como que está funcionando aí, doutora Bruna? Da mesma forma, eu também acredito que é uma das melhores estratégias, foi uma das melhores estratégias até o momento a gente centralizar os casos, né? Você tem uma equipe trabalhando com isso o tempo todo, eles vão acumulando informações e isso é muito benéfico porque a gente vai evoluindo. Então, a gente tem um centro de triagem que funciona também ao lado do hospital, tirando esse fluxo de dentro do hospital, também funciona 24 horas. E é ali também que a gente tem um telefone de plantão 24 horas, em que a população também tem a possibilidade de ligar. E a recomendação é essa mesmo, procure no aparecimento de qualquer sintoma, e procure uma unidade de saúde, e uma das coisas que tem acontecido muito é um processo de negação do paciente suspeito. Ele fica com tanto medo de dizer que está com coronavírus, e isso é um processo que dificulta, né? Porque, na verdade, você teve pessoas que teve contato com você, que é importante que ela saiba. E aí a população cobra muito da gente, mas por que vocês não divulgam os nomes? Então, assim, nós não temos esse direito, né, de divulgar os nomes da pessoa se ela não nos deu esse direito. Então, mas o mais importante é que se você tem o coronavírus, ou que você procure todas as pessoas que teve contato, para que ela procure um centro de referência mais próximo da residência dela, ou que você conte, né? Eu acho que isso, a gente não entende ainda muito bem essa parte psicológica do Covid, mas tem um processo de negação aí, depois do possível confirmado. Com certeza. Uma das dúvidas, né, e eu acho que de grande parte, com certeza acontece em Macuco, acontece em Conceição, acontece na cidade das pessoas que estão nos assistindo, é a dúvida do CTI e dos respiradores. Como que está a situação dos municípios quanto a isso? Tem respiradores, tem CTI, aqui, como eu sou morador de Macuco, eu conheço um pouquinho a história, né, mas fala também aí, doutora Diva, como está a situação de respirador e também de CTI, caso algum paciente precise. Bem, Rafael, como todos sabem, né, que em Macuco a gente não tem ainda nosso hospital próprio, nós temos um convênio firmado com o Hospital de Cantagalo, continua valendo, tá? Lá em Cantagalo, eles montaram uma ala do hospital com respiradores, mas também nós aqui, com uma atitude muito sensata do prefeito, nós montamos aqui também 3
leitos completos, com respiradores, com todo o material instrumental necessário, que caso haja um momento de urgência que a gente não possa mandar para Cantagalo ou para outra referência, a gente consegue estabilizar o paciente aqui até conseguir uma vaga. E é lógico, a gente conta com a regulação do Estado, né? Mas por isso nós montamos essa situação aqui. Como que está aí, doutora Bruna? Então, a gente também muito preocupado com a distância. A região norte, a região serrana e a nordeste são regiões que têm ficado muito distante da cidade do Rio, e isso tem trazido uma grande desassistência para a gente, né? E aí, como a gente já vinha sofrendo com falta de leito de UTI, a gente tomou a decisão de montar os nossos leitos. Então, nós montamos 10 leitos de UTI, montamos também 6 leitos clínicos para que a gente pudesse, se não tivesse um caso tão grave, mas que ele pudesse ter uma assistência hospitalar, e dividir isso do restante do hospital. Então, a gente deixou 12 leitos apenas para enfermaria geral e o restante foi para a ala Covid. Isso, com certeza, deu para a gente uma segurança maior em lidar com tudo isso, apesar de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado. Desde comprar medicamento, que está muito difícil, o mercado está sofrendo uma falta absurda e preços ainda que são, assim, inacreditáveis. A gente está sofrendo muito com essa procura excessiva por esses itens. E aí aumenta todos os nossos custos. Está sendo muito difícil manter tudo isso, né? Uma cidade pequena, de 22 mil habitantes, mas era necessário que a gente tomasse essa decisão, até porque nós não tivemos uma referência própria na nossa região norte aqui. Acho que a Serrana também não conseguiu, né? E isso era o que mais nos preocupava. Então, foi necessário que a gente tomasse a decisão de abrir os leitos, e que pode funcionar, assim como está em Conceição, como está em Macuco também, é uma possibilidade viável. Você tem que, inicialmente, colocar esse paciente mais precocemente no respirador, e aí fazer a transferência, né, se for necessário. Entendi. Estou recebendo aqui outra pergunta por favor, da Andréia Tupini. Um grande abraço aí para a Andréia Tupini e toda a família. A Andréia está perguntando quando é recomendado a vida normal após o coronavírus. Quando é recomendado a pessoa ter uma vida normal? Bem, Rafael, deixa eu só voltar um pouquinho à pergunta anterior, que eu esqueci de falar. Não adiantaria nada, né, esclarecer para a população de Macuco que a gente montasse os nossos leitos aqui, que não fosse feita uma capacitação com os nossos profissionais. Então, a gente tomou esse cuidado, tá? Capacitamos os nossos médicos, os nossos enfermeiros, toda a nossa equipe. Voltando à pergunta da Andréia, eu acho que a Bruna vai concordar comigo. A Covid agora tem sido muito importante a questão dos sintomas. Existem os testes, e como a Bruna já bem falou, alguns têm vantagem, desvantagem. Tem uma parte importante no tempo que esse teste tem que ser feito, senão vai dar um falso negativo. Então, primeiro tem o teste, né? Se você apresentar um IgG, Bruno, você já tem um anticorpo, você já não vai transmitir. Mas aqui a gente tem usado sempre o seguinte: vamos errar por excesso. Mesmo a pessoa apresentou ali, se você, em cada caso, em cima dos sintomas, como você ficou, se puder fazer um isolamento, a gente aconselha fazer um isolamento de mais de 7 a 10 dias depois que você apresenta a cura. Então, nesse momento ali, todo cuidado é pouco. Errar por excesso. Não sei se a Bruna concorda comigo. Voltar à vida normal, eu não sei se a gente consegue em pouco tempo. Eu acho que a gente precisa enxergar que essas novas medidas, higienização das mãos, evitar contato com face, sem lavar as mãos adequadamente, até a utilização da máscara, eu acho que a gente vai levar um tempinho, porque é difícil você extinguir um vírus assim, se não for através de uma vacina, que é quando você torna os indivíduos autoimunes e que quando ele recebe o vírus, ele já está com anticorpo para poder reagir positivamente, né? Então, até que surja uma vacina
em que seja uma vacina em quantidade suficiente para você vacinar uma população inteira, eu acho que a gente não vai ter uma vida totalmente normal. O que a gente precisa entender é que a gente pode viver dessa forma, né? Que esses hábitos, apesar de difíceis, eles já foram piores. Eu acho que lá no comecinho a gente estava achando muito mais estranho. Então agora a gente já está assim, se adaptando melhor com a máscara, a gente já está conseguindo fazer... Tudo, vai ao supermercado, higieniza a mão antes, lava as compras depois. Então não é o que a gente gostaria de viver, mas a gente precisa, até para retomar, se conscientizar que são hábitos que provavelmente vão perdurar aí por um ano e meio, talvez, né? Claro que a gente tem uma expectativa de que isso se resolva o mais rápido possível, mas a gente precisa se conscientizar que a gente precisa voltar à vida normal e com esses hábitos e medidas que são constantes na nossa vida agora. Só voltando aqui, eu acho importante a gente frisar, assim como o tratamento, a gente disse aqui que o médico é o profissional capacitado para avaliar qual o tratamento para determinada pessoa, é o médico que vai dar alta, é o médico que vai dizer o tempo de isolamento, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Eu acho que é o médico, é o profissional capacitado nesse momento para essa informação. Pode fazer sua pergunta, Eduardo. A Miriam Carla da Silva fez uma pergunta muito interessante aqui, que é uma dúvida que eu também tenho. Eu imagino que vocês estejam acompanhando quem já teve Covid e se curou. Ela está perguntando se sabe de alguém que já teve Covid e se corre o risco de pegar de novo. Vocês já têm alguma experiência, se vocês acompanham quem já teve, ou então vocês já ouviram falar dentro de um conselho de secretários ou dentro de um conselho de saúde, alguma coisa nesse sentido, de pessoas que já tiveram o Covid voltarem a sentir sintomas, ou pelo menos, ou se contagiar novamente? Aqui em Macuco não, Rafael. Graças a Deus, pessoas nossas aqui, os primeiros casos curados, voltaram à sua vida normal, sem, o que eu sei, sem sequelas. Agora, essa questão de apresentar os sintomas de novo é no mundo todo, né? Isso aí tem tentado se estudar, é tudo muito novo para a gente dar uma resposta como essa, se a pessoa vai pegar novamente, se o vírus vai mutar novamente. Isso é muito novo, mas aqui em Macuco, não. As pessoas que tiveram, graças a Deus, voltaram às suas vidas normais, sem sequelas, e estão seguindo bem. Entendi. Mais alguma pergunta aí, Eduardo? Me chamou um pouco a atenção, assim, que me parece que vocês estão meio que se cuidando entre si, né, secretários aqui da região, né? A relação com a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, como é que está? Tem tido respaldo? Bruna, como eu falei no começo, né, você está lá no COSENS ainda, você pode dar informação melhor disso aí, porque até as nossas reuniões, né, estão suspensas, reuniões por videoconferência têm sido complicadas, eu acho que você tem uma posição melhor em respeito a isso, né? Eu acho que a gente está acompanhando todo mundo junto aí, né, essa instabilidade que a gente vem vivendo nesse período, né? Foram 2 secretários já, agora é o 3º. A gente percebe, não é fácil entrar como ser secretário de saúde, porque você tem que entrar num local onde você precisa entender tudo aquilo que está acontecendo e você leva um tempo para você se inteirar de tudo, né? Então, eu imagino ser um secretário de Estado, então isso certamente é um dos fatores que mais nos prejudicou, né, e que a gente vem apresentando números tão ruins, né, no estado todo, no sentido de baixa testagem, muitos óbitos, né, então, certamente, isso é um fator que nos prejudica. Eu acho que, de forma geral, assim como o coronavírus, a crise financeira que a gente viveu há uns 3 anos atrás, também a pior fase, eu acho que demonstrou o poder e a força dos municípios. Eu acho que a gente definitivamente compreende que o importante é que eu e o doutor Adivar,
que a gente compreenda que a gente precisa trabalhar junto e que a gente, um ao lado do outro, consegue se ajudar. Eu acho que é muito mais fácil a gente contar com os vizinhos do que a gente contar com quem está lá em cima ou com o governo federal. Eu tenho a impressão que a gente descobriu uma forma de trabalhar que nos deu muito mais liberdade de atuar. E a gente compreendeu que a gente tem condição de resolver. A gente, claro, precisa de auxílio, né? Principalmente financeiro. Mas a gente assumiu a nossa responsabilidade, não tem sido fácil lidar com tudo isso, mas a gente tem conseguido juntos. Eu acho que a união dos secretários e dos municípios permitiu que a gente pudesse fazer um trabalho que vem surtindo efeito no nosso dia a dia, né? Sem dúvida. Isso é importante. A união eu acho que é uma das coisas mais importantes nesse momento. Eu quero agradecer vocês e pedir aí o doutor Adivar, logo em seguida a doutora Bruna também, para as considerações finais. Rafael, eu quero agradecer esse espaço tão importante que a TV Interior abriu para nós. Nesse momento, todo esclarecimento, toda porta, toda janela que a gente tiver para tirar as dúvidas da população é muito importante. Eu não poderia deixar jamais aqui de agradecer e deixar público aqui todo o empenho do prefeito Bruno Boareto. Ele tem sido incansável em buscar fazer tudo aqui o melhor para a nossa população. Eu quero agradecer muito a ele, agradecer a minha equipe que tem sido incansável. Eu não vou citar nomes porque eu poderia esquecer de alguém, mas eu só posso agradecer. E a gente tem que pedir a Deus que continue nos ajudando nesse momento aqui. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos aí. Meb, também faço das suas as minhas palavras, doutora Adivar. Eu também estou muito contente com esse momento que a gente viveu. Eu acho que a gente tem percebido quanto essas conversas online têm trazido benefício para o dia a dia das pessoas e quanto tem sido interessante, né? Esse acesso mais facilitado, porque você acaba vendo do seu próprio celular, né? E você tem acesso a informações que às vezes a gente precisava estar buscando nos sites, ou era mais difícil a gente ter esse acesso mais ampliado. E também estendo meu agradecimento a todos, né, do meu município. Sem dúvida, o apoio dos prefeitos e dos secretários em torno da gente também é o que tem possibilitado que a gente consiga vencer tudo isso, e continuaremos, né? A batalha não acabou, a gente está aí provavelmente na metade, mas estamos firmes e fortes e acreditamos num final melhor para todos, e se Deus quiser a gente vai passar por tudo isso e lá no futuro a gente vai compreender o motivo de tanta dificuldade que vivemos, né? Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece a vocês terem aceitado o nosso convite. As portas da TV Interior estão sempre abertas para estar esclarecendo, para estar divulgando. Esse é o nosso papel. A gente quer levar uma informação com seriedade, o melhor da informação da nossa região, para todos os telespectadores que estão nos acompanhando aí há tantos anos, que a gente trago informações do interior do estado. Eduardo, muito obrigado aí pela sua parceria na condução aí desse debate, e abro espaço aí também para você estar fazendo as considerações finais. Prazer, né, Rafael, estar com você aqui, meu irmão, e elevando o nível desse debate aqui, dessa troca de informações, e ter duas pessoas qualificadas como a Bruna e o Adivar. Eu acho que a gente sai daqui satisfeito por ter feito o nosso trabalho, o nosso papel. Tenho certeza, a audiência foi muito legal, tenho certeza que na TV também, e a gente só tem a agradecer e reiterar os pedidos de cuidado a todos. Acho que pedir um pouco também de oração, pedir um pouco de busca, que eu tenho certeza que Deus vai botar a mão sobre esse planeta, vai botar a mão sobre esse país, e a gente vai conseguir superar tantas dificuldades, tantas incertezas, e acreditando que a gente pode sair melhor disso tudo, né, Rafael? Muito obrigado, Bruna, muito obrigado, Adivar, Rafael. Desejo uma boa noite a todo mundo.
Muito obrigado aí. Boa noite para você que está nos assistindo até agora pela TV Interior e também pelas nossas mídias sociais, para você que está nos assistindo no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. É a audiência de vocês, é a sua audiência, do amigo telespectador, que nos incentiva e nos dá força para continuar trazendo informações através da TV Interior. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.